Hoje a igreja celebra dois apóstolos, Simão e Judas Tadeu. Os dois eram irmãos, segundo a tradição da igreja, irmãos também de Tiago Menor, filhos de Maria de Cleófas e de Alfeu. Diz a tradição da igreja que Tomé envia Judas, para evangelizar, para ir até o rei de Edessa. E é interessante que ele é mandado nessa cidadezinha, nesse lugarejo. E a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia conta de uma carta que esse rei escreveu para Jesus. Vou até ler um pedaço que é muito lindo isso daqui, Abigar, rei, filho de Eucanias, a Jesus, o bom Salvador, que apareceu em Jerusalém. Saudação. Ouvi falar de você e das curas que faz sem empregar medicamentos ou ervas. Você faz os cegos verem, os mancos andarem, os leprosos ficarem puros e os mortos reviverem. Tendo ouvido falar todas essas maravilhas de você, pensei que de duas uma. Ou você é Deus e desceu do céu, ou é filho de Deus. Por isso escrevo para pedir a você que faça o favor de vir me ver e me curar de uma dor que me atormenta há muito tempo. Soube que os judeus falam mal de você e querem maltratá-lo. Venha então à minha cidade, pequena mas honesta, e que pode bastar a nós dois. Continua essa carta, Ele vai expressando a sua humildade ali, que ele não ficaria envergonhado ou de ter dois reis ali, que caberia os dois. E Jesus responde a esse rei: Bem-aventurado você por ter acreditado em mim sem ter me visto, pois está escrito que aqueles que não me veem acreditarão, e os que me veem não acreditarão. Quanto a ir vê-lo, é preciso que se cumpram todas as coisas para as quais fui enviado e que em seguida eu seja recebido por aquele que me enviou. Depois de minha ascensão enviarei-o nos meus discípulos para curá-lo e vivificá-lo. Então não é só o Legenda Áurea, que traz isso, mas você vê que a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia e até o próprio João Damasceno, no seu livro, onde ele vai refutar ali a luta que está tendo contra as imagens. João Damasceno é o santo que vai lutar a favor das imagens. Ele relata que esse rei, já que ele não podia ver Cristo em pessoa, ele envia um pintor para fazer o retrato de Jesus, a fim de pelo menos ver a imagem de Jesus, aquele que ele não podia ver por pessoa. Mas o pintor não consegue pintar Cristo devido ao brilho que sai da sua face, Então não conseguia fixar em Cristo o olhar, assim como a gente não consegue olhar para o sol. Então, só que Cristo, sendo tão misericordioso e percebendo o desejo do coração do rei, ele pega um pedaço de tecido da roupa do pintor e, colocando-o sobre o rosto, nele imprime sua imagem e envia a esse rei que a desejava. Então, para dizer um pouco de São Judas Tadeu, que ele é esse apóstolo que cumpre essa promessa do rei Jesus de curar esse homem que tinha buscado ali que Cristo fosse a tua cidade. Eles saem, um para cada lado, depois para evangelizar, mas o martírio deles acontece junto, na mesma cidade. E eram homens assim extremamente usados por Deus, extremamente combatentes na sua fé, homens que aonde eles pisavam os demônios eram impedidos de falar,
proibidos de se comunicar com os feiticeiros, com os magos. Tamanha era a unção que estava sobre esses homens. Existe um relato deles também, conhecido, né, que eles são pegos ali por homens ali, esses apóstolos do mal ali, e eles são trazidos para eles serpentes para atacar eles, e eles fazem o sinal da cruz. E essas serpentes atracam esses homens, esses magos, e vai comendo a carne deles, dilacerando a carne deles, mas os dois não deixam os feiticeiros ser mortos ali, e pelo contrário, eles ordenam às serpentes que recuperassem todo o veneno que elas haviam injetado e retornassem em seguida ao seu covil. E diz que a dor sentida pelos magos no momento em que as serpentes retiraram seu veneno foi mais atroz do que a que haviam sentido enquanto suas carnes eram devoradas. Os apóstolos disseram a eles: durante 3 dias vocês sentirão dor, mas no terceiro estarão curados, para que renunciem à maldade. Você vê como aquilo que Jesus falou, né? Aqueles que crerem farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. Os apóstolos, alguns santos da igreja, eles fizeram obras maiores que a que Cristo fez, meu irmão. Olha que relato cabuloso do poder de Deus. Então, transcorrido esses 3 dias sem que os magos pudessem comer, beber ou dormir, tão grande eram seus sofrimentos, os apóstolos foram ao encontro deles e disseram: o Senhor não aceita que os sirvam à força. Levantem-se, estejam curados e partam para onde quiserem. E eles persistiram na maldade, afastaram-se dos apóstolos e amotinaram contra esses quase toda a Babilônia. Você vê como que Deus quer ser servido na liberdade. Depois desses homens experimentarem ali a autoridade de Deus através dos apóstolos na carne, eles ainda não aceitam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um outro caso conhecido também, que quando você vai ler a história deles, tem esse relato, Santo Afonso cita isso também nas suas meditações, que não com tanto detalhe como tem no Legenda Áurea, mas que a filha de um comandante, ela concebe uma criança e acusa um diácono de tê-la violentado, dizendo que ela engravidara por causa dele. E aí os pais querem matar esse diácono. E os apóstolos vão até essa família, perguntam quando que se deu o nascimento da criança, e eles respondem: hoje mesmo, a primeira hora do dia. E os apóstolos dizem: tragam essa criança aqui, façam vir o diácono acusado, uma criança de 1 dia. Quando isso foi feito, os apóstolos falaram: diga, criança, em nome do Senhor, se esse diácono fez o que lhe imputam. A criança responde: esse diácono é casto e santo, jamais maculou sua carne. Como os pais da jovem insistiam que os apóstolos perguntassem quem for o autor do crime, eles responderam: nosso dever é libertar os inocentes, não arruinar os culpados. E existe uma tradição que diz que o seu martírio, né, vem um anjo de Deus e dá 2 opções para eles.
o anjo do Senhor aparece no mesmo momento aos apóstolos e disse: escolham de duas coisas uma, ou que essa gente morra imediatamente, ou que aconteça o martírio de vocês. E os apóstolos respondem: é preciso adorar a misericórdia de Deus para que ela converta todos os daqui e nos conduza à palma do martírio. Então, eles, depois de um milagre ali, de uma situação de libertação, eles são mortos ali numa cidade. Existe uma tradição que comunga disso, e existe uma outra tradição que diz que o martírio não sei se é dos dois ou se é do Simão, foi na cruz. Ele foi crucificado. Então, a Legenda Áurea traz essas duas histórias aqui da morte dos dois, mas eles foram martirizados, né? Independente da forma aqui. E homens de uma entrega e de uma humildade muito grande. Tem um outro relato também deles, que eles são levados até o rei, só que eles estão vestidos com roupas grosseiras ali. Então, os magos desdenham deles pela forma grosseira que eles estavam vestidos e desprezam, né, eles ali interiormente. E Simão diz a eles: muitas vezes acontece que em escrínios de ouro e pedrarias sejam encontrados objetos sem valor, e que nas mais vis caixas de madeira estejam colares de pedras preciosas. Ora, quem quer uma coisa valiosa menos a embalagem que o conteúdo? Prometam abandonar o culto dos ídolos e adorar somente o Deus invisível, que faremos o sinal da cruz sobre suas frontes e poderão confundir os magos. Então, assim, homens humildes, homens castos, puros. Judas Tadeu, ele é conhecido ali como o santo das causas impossíveis, né? Então, por essa tradição de tantas intervenções, principalmente essa questão da criança aí, que ele vem ajudar ali o diácono que estava sendo acusado de algo que não aconteceu, injustiçado. Então, que esses dois santos da igreja possam interceder por nós nesse dia, né? Se esse áudio te acrescentou algo, compartilha com alguém também a história desses dois apóstolos, para que nós também possamos aumentar a nossa fé e experimentar a ação de Deus na nossa vida.